E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui, vai fazer um comentário, vamos fazer a leitura aqui da peça prática profissional do 45º Exame de Ordem. Então, vamos fazer a leitura aqui da questão, né? Vamos aqui identificar com vocês a peça, trazer aqueles marcos ali que demonstrem qual peça que foi efetivada, que vocês possam utilizar aí nas suas, você que ainda vai prestar o exame, né? Alguns indicativos de que aquela peça, né? Como identificar a peça e também vamos fazer ali a contagem do prazo, também que é uma dúvida que eu acabo recebendo bastante aqui. E nesse vídeo a gente não vai entrar nas questões do mérito em si, né, das teses que você deveria levantar na sua peça prática profissional em direito penal no 45º Exame de Ordem. Nós vamos trabalhar na questão da identificação da peça, esse vai ser o nosso principal objetivo aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos lá, entrando diretamente na questão, né? Então, aqui a gente vai fazer a leitura, iniciando a questão. Então, aqui, Gabriel, de 20 anos de idade. Então, aqui, ó, o primeiro ponto que já chama atenção aqui, a questão, ela traz a idade do acusado, no caso ali, da pessoa que cometeu, supostamente cometeu o crime, né? Então, eu falei, a gente não vai entrar nas teses em si, né? Detalhar aqui, mas eu vou chamando a atenção para vocês aqui de alguns pontos específicos, algumas deixas que a banca examinadora deixa aqui durante o processo, para que você já fique atento, que já acenda um alerta aí, né? Então, a primeira coisa, ó, questão da idade, 20 anos de idade. Então, a gente tem a atenuante, aquele menor de 21 anos de idade, né, que o crime, comete um crime, tá? Comete um crime, ele tem uma atenuante na sua pena, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento. Foi denunciado por roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Então, aqui, ó, furto qualificado, né, pelo uso do emprego da arma de fogo. A gente ficar atento a essa questão também. Porque, de forma livre e consciente, no dia 10 de 4 de 2025, munido de simulacro de arma de fogo, aqui outro ponto importante, ó, munido de simulacro de arma de fogo. Então, a gente tem um crime de roubo, né, majorado pelo uso da arma de fogo, só que essa arma que ele utilizou foi um simulacro, ou seja, uma réplica de uma arma, né, algo que imite uma arma. Então, de forma bem breve, o simulacro ele vale sim para qualificar uma conduta como roubo, mas o simulacro não é suficiente para considerar o crime qualificado como emprego de arma de fogo, né? Então, isso é importante você ficar atento, né? Abordou o casal André e Fábio, casado em comunhão de bens, que não tem nada a ver, né? E exercendo grave ameaça com arma de fogo simulada. Determinou que ambos deixassem o veículo, o qual foi adquirido por esforço comum na constância da sociedade conjugal. Quando as vítimas deixaram o veículo para entregá-lo a Gabriel, policiais militares que patrulhavam a região visualizaram a ação deletiva e imediatamente deram voz de prisão em flagrante ao acusado, não permitindo que Gabriel se apossasse do veículo. Então, aqui é importante também essa informação, porque ele não chegou até a posse do veículo, mesmo que de forma breve ou transitória, né? Ele nem chegou a ter efetiva posse do veículo. Então, isso caracteriza o quê? Que esse roubo foi uma tentativa. Entretanto, Gabriel fugiu, mas foi identificado após regular investigação policial. A arma usada na empreitada delitiva foi apreendida no local e periciada, sendo constatado que se tratava de um simulacro. Então, a gente reforça aquela ideia, né? Então, o simulacro ele pode ser utilizado para configurar a grave ameaça no crime de roubo, mas ela não pode ser utilizada para qualificar o crime com o roubo com emprego de arma de fogo. Essa informação aqui importante, né? Então, agora, falando em identificação da peça propriamente dita, né? Então, a gente já passa aqui, ó. A denúncia foi oferecida ao juízo da vara criminal da comarca de Flores, do estado de Campo Belo, local dos fatos. Então, a gente já tem uma ação penal, né? Já houve
a apresentação de uma denúncia. Então, a gente já deu um passo na caminhada do processo ali, né? Então, a gente sair, a gente pode eliminar todas aquelas peças ali possíveis que a gente poderia imaginar de fazer, que pese não ser comum ser cobrado, aquelas peças referentes a um inquérito policial, porque já tem uma ação penal com o oferecimento da denúncia. O processo transcorreu sem intercorrências, as vítimas foram ouvidas, em seguida os policiais, que participaram da abordagem. E, por fim, foi interrogado o acusado, que confessou os fatos. Então, aqui a gente tem duas informações importantes. A primeira delas é que já houve interrogatório, já houve um transcurso da instrução processual. Então, a gente já mata a resposta à acusação, né? Então, já teve a denúncia, então, já teve a denúncia, já teve a audiência de instrução e julgamento, já foram ouvidas as testemunhas, inclusive o acusado, ele já foi interrogado. Então, a gente já está lá na fase, pelo menos, de alegações finais, né? Então, a resposta à acusação, que é uma peça que tem bastante recorrência, também não é o caso aqui. E aqui também tem outra informação importante, que confessou os fatos, também tem atenuante da confissão, que é importante para você solicitar a aplicação dessa atenuante por ocasião, na sua peça, por ocasião da aplicação da pena, né? A Folha de Antecedentes Criminais de Gabriel apontou uma condenação por crime doloso anterior, tendo sido apenado exclusivamente por multa, pena extinta pelo cumprimento em 2024. Todos os fatos aqui relatados foram provados. Então, aqui nesse parágrafo, a gente tem algumas informações, né, importantes. A questão da reincidência, né, então, como esse crime anterior foi em 2024 e o novo crime foi em 2025, então, ainda configura, de fato, a reincidência. Então, essa pena pode ser gravada pela questão da reincidência, né? O que essa questão fala aqui é com relação à aplicação do sursi. Então, isso vai ter, nessa questão específica, vai ter essa questão, né? Então, por aqueles crimes com pena até 2 anos, é possível a aplicação do sursi processual, né? Mesmo nos casos que ocorram a reincidência, né? Como foi um crime de foi aplicada uma pena de multa, né? Então, esse é o reflexo que vai ter aqui nessa questão. Também a questão trouxe aqui, né? Todos os fatos foram provados, então a gente imagina que tem toda a documentação, então toda essa questão, que não foi apresentado documento, ausência de prova, com base nessa questão da reincidência, não se aplica aqui. O juiz convolou os debates orais em memoriais. Então, ou seja, né, que aquela peça das alegações finais, que, segundo a nossa legislação, determina que sejam feitas de forma orais, ao término da audiência, foi alterado para memoriais. Manifestantes do Ministério Público pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, bem como pela fixação da pena base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do acusado, verificado pela anotação da existência em sua folha de antecedentes. Ainda postulou que a anotação existente fosse também considerada como reincidência, agravando a pena intermediária. Em seguida, a defesa foi intimada para a manifestação cabível no dia 2 de 2 de 2026. Então, aqui a gente já avançamos mais um pouco na marcha processual, vamos assim colocar, né? Já houve, então, conhecimento da denúncia, já houve audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público já apresentou alegações finais e a defesa ela foi intimada também para o mesmo objetivo, também para apresentar as suas alegações finais por memoriais. Até a própria questão aqui diz a peça, né? Memoriais, né? Convolou os debates orais em memoriais, então, alegações finais por memoriais. É a peça. Então, acabou por aqui. Então, o último ato foi as alegações finais do Ministério Público. Então, qual seria o próximo ato ali? As alegações finais da defesa. De caso a questão continuasse, falasse que, já a defesa apresentou alegações finais, já foi proferida a sentença de tal forma, então a gente até estaria na fase recursal, mas a gente não tem isso aqui na questão. Então, o último ato foi alegações finais apresentadas pelo Ministério Público. Então, qual é o próximo passo? Alegações finais por memoriais da defesa. Então, essa é a peça aqui do cobrada no exame, né? Então,
45º exame de ordem cobrou, então, como na peça prática profissional em direito penal, as alegações finais por memoriais. E aqui, né, questão do prazo, que em seguida a defesa foi intimada para a manifestação cabível no dia 2/2 de 2026, 2 de fevereiro de 2026, que é uma segunda-feira, né? Considerando apenas as informações expostas, a presente na condição de advogado de Gabriel, a peça jurídica, a peça única cabível, diferente do habeas corpus. Então, né, se ele, como ele está preso, poderia, de repente, a gente pensar um pedido de liberdade, né? Habeas corpus, ou pedido de revogação da prisão preventiva, mas não é o caso. A questão foi específica. A gente disse, olha, não é habeas corpus. Então, o que nos restou realmente foi as alegações finais por memoriais. Expondo todas as teses cabíveis em direito, material e processual, a peça deverá ser datada do último dia de prazo para apresentação, devendo segunda e sexta-feira serem considerados dias úteis em todo o país. Então, aqui, pessoal, então, como a gente falou aqui, o dia que a defesa foi intimada, né, foi intimada para manifestação cabível no dia 2/2 de 2026. Então, a gente abrindo o calendário aqui, ó, dia 2 de fevereiro foi uma segunda-feira. Então, qual seria o último dia de prazo? Então, segunda-feira, né, então, como a intimação ocorreu na segunda-feira, o prazo ele começa não no dia da intimação, mas no dia posterior, né? Então, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Então, prazo das alegações finais, prazo de 5 dias, né? Então, a gente vai pegar aqui, dia 2. Dia 2, não, o dia da intimação não conta, a intimação, ela começa a correr a partir do dia 3 de fevereiro. Então, assim, 3 de fevereiro, terça, 4 de fevereiro, quarta, 5 de fevereiro, quinta, 6 de fevereiro, uma sexta-feira. Então, aqui, do dia 3 ao dia 6, a gente decorreram, é, decorreram, decorreram 4 dias, mas o prazo para apresentar alegações finais são 5 dias. Então, o último dia de prazo seria dia 7, que é um sábado. Então, considerando os prazos em matéria penal, eles são contados em dias corridos, não em dias úteis. Mas, quando o prazo inicia ou termina, em feriados ou finais de semana, o prazo ele é estendido para o próximo dia útil. Então, considerando que dia 7 é sábado, dia 8 é domingo, o prazo final para apresentar as alegações finais seria dia 9 de fevereiro de 9 de fevereiro de 2026. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Beleza, pessoal? Então, como eu falei, isso aqui foi uma análise superficial aqui da prova da OAB, com o objetivo não de enfrentar as questões de direito em si, mas falando da identificação da peça e da contagem do prazo para você apresentar essa peça, né? Então, é importante aqui, quando já se exame de ordem, a peça cobrada foram as alegações finais por memoriais, ou meramente memoriais, né? E o prazo, o último dia de prazo, então, considerando que o prazo é de 5 dias, o prazo iniciou numa segunda, então o prazo final para apresentação das alegações finais é dia 9 de fevereiro, que seria a próxima segunda, já que o prazo venceria em um sábado, sempre lembrando, né? Em matéria penal, os prazos são contados em dias corridos, os prazos são contados em dias corridos, né? Não em dias úteis, como no processo civil, com a exceção de quando esse prazo ele termina no final de semana ou num feriado, o dia de início e dia de final, isso aí, e o dia final do prazo. Isso é importante, né? Que daí, caso o prazo inicie no final de semana, ou no feriado, ou encerre no final de semana ou no feriado, ele é deslocado para o próximo dia útil. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado aqui da nossa análise. Se você fez a prova aí, espero que você tenha passado também. Caso você não tenha, está na jornada da aprovação da segunda fase da OAB, eu vou deixar o link aqui abaixo do nosso treinamento, do nosso curso específico para essa prática profissional da OAB, quem sabe pode te ajudar aí na sua jornada. Forte abraço, até a próxima.